Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, celebramos hoje solenemente esta Santa Missa, em honra a Nossa Senhora de Fátima. Todos nós católicos conhecemos esta aparição que aconteceu há cerca de 100 anos atrás, porque Fátima foi um evento, um marco na história da Igreja, na história da humanidade, na história do mundo. No total foram 6 aparições. Nossa Senhora começa a aparecer no dia 13 de maio, na Cova da Íria, aos 3 pastorzinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco, da qual Jacinta e Francisco já foram canonizados, São Francisco e Santa Jacinta Martos, e até o dia 13 de outubro, foi o dia que aconteceu o grande milagre, o milagre do sol, que ocorreu ali em torno de 10 minutos, e milhares de pessoas puderam contemplar aquela maravilha que Nossa Senhora havia prometido. Mas essas aparições de Nossa Senhora, as 3 crianças, elas foram preparadas por outras aparições, que são as aparições do anjo. Então é bom sempre nós nos recordarmos que os santos anjos, eles são enviados de Deus. Eles sempre têm uma missão muito importante e muito especial. E conforme a hierarquia dos anjos, Deus, ele confia aquela missão. Por exemplo, no momento da anunciação, Deus não poderia enviar um anjo qualquer. Ele enviou um arcanjo, São Gabriel, para anunciar aquele plano que ele tinha à Virgem Maria. E assim também ele enviou um anjo para preparar os corações daquelas crianças. É interessante que hoje nós iremos celebrar essa primeira comunhão dessas 2 catequizandas. Amanhã o restante da turma, né? São quantas no total? Um pouquinho mais alto. 30 crianças, olha que bênção. E os catequistas, os pais, têm essa função como os anjos, de prepararem os corações dessas crianças. Por isso que o anjo, no primeiro momento, ele se revelou como anjo da paz, depois como anjo de Portugal, e depois como anjo da Eucaristia. É ele que ensina a essas crianças aquela famosa oração que nós rezamos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Podemos resumir toda a mensagem de Fátima, todo o apelo que Nossa Senhora faz, em apenas uma palavra. E que palavra que é essa? Conversão. O que Nossa Senhora nos pede em Fátima é conversão. O que Nossa Senhora nos pede em outras aparições, Salete, Garabantal, Medigore, é sempre conversão. E a conversão é exatamente essa mudança de mentalidade, essa mudança de vida. É voltar-se para Deus, é fazer a vontade de Deus, é aceitar Cristo na nossa vida. Não é aceitar um Cristo, uma fé, de acordo com as nossas conveniências, aquilo que convém a nós, ou de acordo com as nossas ideologias, como infelizmente muitos católicos por aí querem que a igreja muda. É mais fácil você mudar diante da verdade da fé, diante da verdade que é Cristo, do que a igreja mudar por causa de você, por causa da sua soberba, da vida que você leva. Então é isso que Nossa Senhora nos pede, a conversão do nosso coração. E ela pediu essa conversão de 3 formas. Primeiro, pela penitência. Por que Nossa Senhora nos pede muita penitência? Porque nós ofendemos o coração de Deus. Nós ofendemos o coração de Jesus. E como que nós ofendemos a Deus? Com os nossos pecados. Quando nós ouvimos as palavras de Nossa Senhora, Deus está muito ofendido por causa dos pecados da humanidade. Então fazer penitência para reparar os nossos pecados. Ah, padre, eu confesso. Perfeito, muito bom. Continue confessando. Mas mesmo os pecados confessados, nós temos que fazer penitência para reparar aquela pena, aquela culpa, e para diminuir também o nosso tempo lá no purgatório. O que nós não sofremos aqui voluntariamente, se formos salvos,
é bom sempre se recordar disso, nós sofreremos lá no purgatório. É essa a fé da igreja. Então a penitência nos leva a reparar os nossos pecados e automaticamente nos leva a lutar contra o pecado, a viver no estado de graça, a sempre procurar o sacramento da confissão. Como hoje essas crianças fizeram pela primeira vez a experiência da confissão. Quantos de nós aqui que há muito tempo não nos confessamos? Vivemos uma vida de pecado, estamos nem aí com nada. Fazemos tantas escolhas, menos Deus, menos Jesus. Algumas pessoas até se afastam da comunhão, que é um erro, querer trocar Jesus para viver no pecado. Você deveria fazer as coisas certas, regularizar a sua situação. Outras, pior ainda, está nem aí com nada, vive no pecado. Começou o canto da comunhão, a fila formou e ela está entrando, ela está entrando. E é interessante que foi nessa aparição que Nossa Senhora disse: quem comunga em pecado mortal, comunga a sua própria condenação. Tenhamos cuidado, não vamos ofender o coração de Jesus. Vamos fazer penitência, vamos reparar os nossos pecados e vamos confessá-los. Depois, a reza do Santo Terço. Todos nós temos o terço em casa. O terço é uma oração tão profunda, tão contemplativa. Relata o padre Francisco Bamonte que num exorcismo, eu gosto muito desse exemplo, porque é uma grande verdade. Ele perguntou para o diabo o que era mais importante, rezar o terço ou rezar com a palavra de Deus. E o diabo falou para o padre: seu bobo, você não está vendo que são as mesmas coisas? E o terço ainda é mais importante porque você está rezando com ela. Então no Santo Terço, nós meditamos a vida de Cristo. Nós rezamos a palavra de Deus, meditamos os mistérios da nossa salvação. E Nossa Senhora está do nosso lado, intercedendo juntamente conosco. Ela não está rezando para ela, mas ela está ali. Uma vez que você reza o Santo Terço, Nossa Senhora está presente. Eu que sou do movimento sacerdotal mariano, antes de entrar para o seminário, eu tinha esse apostolado, rezava o cenáculo nas casas, e era impressionante. Eu já rezei em cada lugar que depois que eu fui saber, e quem nos protegeu exatamente foi Nossa Senhora, porque eram casos de pessoas que nós nem deveríamos entrar para rezar, para vocês terem uma ideia. Mas Nossa Senhora foi muito mais forte do que o mal e nos protegeu naquelas situações. Então ela se faz presente. Algumas pessoas perguntam: padre, toda vez que eu vou rezar, eu começo a dormir. Claro, quer rezar deitado, quer rezar no último horário à noite, claro que você vai dormir. Mas por um outro lado, o terço é uma oração contemplativa que acalma a nossa alma, nos traz paz. Então quando você estiver agitado, ansioso, reze o Santo Terço. Quando você for tentado, reze o Santo Terço. Quando você tiver com aquela vontade de pecar, de trair sua esposa, de trair seu esposo, pega o terço, reza, quero ver se você vai pecar. Olha para Nossa Senhora. Então nós temos que rezar. E a oração do Santo Terço, ela vai nos amadurecendo e vai fazendo com que nós cresçamos no amor a Deus, no amor a Jesus, principalmente a Jesus Eucarístico. As crianças de Fátima, principalmente São Francisco Mártir, ele sumia, iam procurar, estava dentro da igreja, no silêncio fazendo a sua adoração. Porque ele dizia: não posso deixar Jesus sozinho, eu tenho que acompanhá-lo, tenho que reparar tantas ofensas que ele recebe. Assim nós também temos que fazer. Então, como Nossa Senhora disse, querem ter paz? Reze o Santo Terço. E na imagem dela tem o terço. O terceiro, a consagração ao Imaculado Coração de Maria. Como eu sempre falo, não importa que método que você vai fazer, como padre tem que falar dessa forma. Se é movimento sacerdotal mariano, se é a Legião de Maria, se é o método de São Luís, não importa. O importante é que todos nós católicos precisamos ser consagrados a Nossa Senhora. E por que Nossa Senhora nos pede tanto a consagração ao seu coração imaculado? Porque o seu coração é o nosso refúgio. Se consagrar significa se entregar a ela, ser devoto a Nossa Senhora. A primeira pessoa que se consagrou a ela foi o próprio Deus, porque ele que primeiro se entregou a ela no mistério da Anunciação. Se Deus se entregou, ele deixou ser cuidado por ela, quem sou eu
para não me consagrar a Nossa Senhora, para não ter esse auxílio de Nossa Senhora. É muito belo ser mariano, é muito belo se consagrar a Nossa Senhora, é muito belo rezar o terço, é muito belo chegar numa casa e ver lá a família, o casal rezando o Santo Terço, na frente da imagem. Eu vejo muitos casais jovens ensinando isso para as crianças. O Papa, na encíclica sobre o Rosário, diz isso. Família que reza unida permanece unida. Então, se consagrar a Nossa Senhora, para que Nossa Senhora conduza toda a nossa vida. Depois, o Papa São João Paulo II disse o seguinte: do seu santuário de Fátima, Maria renova ainda hoje o seu apelo materno e premente, a consagração à verdade e à graça, a vida sacramental, especialmente a penitência e a Eucaristia e a devoção ao seu coração imaculado, acompanhada pelo espírito de penitência. Então, todas as vezes que nós olhamos para uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que nós lembramos dessa mensagem, ou aquelas pessoas que vão fazer peregrinação, que vão para Fátima, as pessoas sempre têm que lembrar disso, daquilo que Nossa Senhora nos pede. Podemos resumir que Fátima nos ajuda a vivermos o compromisso, melhor, os compromissos do nosso batismo. Aquilo que todo católico deveria viver, mas infelizmente não vive. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos sim uma devoção a Nossa Senhora, vamos rezar o Santo Terço e vamos nos consagrar a ela. Porque o coração imaculado de Maria é o nosso refúgio, o coração imaculado de Maria é esse caminho seguro que nos leva à salvação. Apenas para encerrar, é um pouquinho extenso, né, mas vou tentar ler aqui rápido. Do livro, né, As Memórias da Irmã Lúcia, a Irmã Lúcia falando sobre o coração imaculado de Maria. Para vocês verem, tão simples, tão profundo e que belas palavras dela. Reverendíssimo Senhor Bispo, parece-me ter já manifestado a primeira parte do segredo. A segunda refere-se à devoção do Imaculado Coração de Maria. Já disse no segundo escrito que Nossa Senhora, a 13 de junho de 1917, me disse que nunca me deixaria e que seu Imaculado Coração seria o meu refúgio e o caminho que me conduziria a Deus. Foi ao dizer estas palavras que abriu as mãos, fazendo-nos penetrar no peito o reflexo que delas expendia. Parece-me que neste dia, este reflexo teve por fim principal infundir em nós um conhecimento e amor especial para com o coração imaculado de Maria. Assim como das outras duas vezes o teve, me parece a respeito de Deus e do mistério da Santíssima Trindade. Desde esse dia, sentimos no coração um amor mais ardente pelo coração imaculado de Maria. A Jacinta dizia-me de vez em quando, aquela senhora disse-me que o seu imaculado coração será o seu refúgio e o caminho que a conduzirá a Deus. Você não gosta tanto? Eu gosto tanto do seu coração. É tão bom. Depois que em julho, no segredo, como já deixo exposto, nos disse que Deus queria estabelecer no mundo a devoção ao seu imaculado coração, que para impedir a futura guerra, viria pedir a consagração da Rússia a seu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Falando disto entre nós, a Jacinta dizia: tenho tanta pena de não poder comungar em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Já disse também, como a Jacinta escolheu, entre a ladainha de jaculatórias, que o Senhor Padre Cruz nos sugeriu, a de doce coração de Maria, sede a minha salvação. Uma ótima jaculatória para rezar. Às vezes, depois de a dizer, acrescentava com aquela simplicidade que lhe era natural:
Gosto tanto do coração imaculado de Maria. É o coração da nossa mãezinha do céu. Você não gosta tanto de dizer muitas vezes, doce coração de Maria, imaculado coração de Maria? Eu gosto tanto, tanto, tanto. Às vezes andava a apanhar as flores do campo e a cantar com uma música arranjada por ela no mesmo momento. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Imaculado coração de Maria, converte os pecadores, livra as almas do inferno. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, recordemos sempre, é a vontade de Deus estabelecer no mundo a devoção ao coração imaculado de Maria. Então, que o coração de Nossa Senhora seja o nosso refúgio, o caminho seguro que nos conduz à salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.